Muitos faraós governaram no Egito Antigo e se tornaram muito conhecidos. Um deles é o faraó da época de José. Aqui neste vídeo, vou te contar mais sobre o faraó de José. Porém, antes, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, ative todas as notificações e deixe seu like. Se quiser, conheça o e-book Parábolas de Jesus Explicadas. Entenda o significado de cada uma das parábolas de Jesus de maneira simples e objetiva. A Bíblia não nos conta quem foi o faraó no tempo de José. Existem alguns indícios a partir do momento da invasão dos íxios ao Egito, mas não há como precisar. A palavra faraó tem sua origem no hebraico e significa casa elevada. Inicialmente, o termo servia para representar o palácio real, e só depois que foi apropriado pela figura do monarca. A palavra faraó é apenas um título e não um nome, e essa palavra é encontrada frequentemente na Bíblia. Dessa forma, não identificando, muitas vezes, os nomes de quem possui a designação. O primeiro faraó citado foi encontrado por Abraão quando ele e sua caravana foram para o Egito e ele acabou temendo por sua vida, já que sua esposa, Sarai, era muito bonita e o faraó poderia querer a tomar como mulher e o matar para conseguir isso. O momento de maior destaque do faraó da época de José na Bíblia é exatamente como os dois se conheceram, o porquê e como um influenciou na vida do outro. José é filho de Jacó e Raquel, e ao nascer ele já tinha irmãos, fruto do casamento do seu pai com Lia e mais outros filhos com suas concubinas que também eram seus irmãos. Seu pai o amava muito, e a Bíblia nos diz que José era o filho preferido de Jacó. A preferência de seu pai por ele despertou ciúmes e inveja de seus irmãos. Um dia, José foi traído por seus irmãos, vendido e escravizado. José passa então a servir ao chefe da guarda do faraó. Porém, mais tarde, José foi preso, sendo acusado injustamente pela mulher de Potifar por tentar abusar dela. Mas o Senhor estava com ele e logo mesmo passou a ser encarregado da prisão. Houve um dia em que José interpretou 2 sonhos, um do copeiro e outro do padeiro, que estavam ali também com ele. Para saber mais sobre essa história, assista ao vídeo de José. O link está na descrição. No livro de Gênesis da Bíblia Sagrada é contada a história de um faraó, o rei do Egito, que era atormentado com pesadelos que só José conseguiu interpretar. José foi usado por Deus para dar interpretações de sonhos que o faraó havia tido, e dessa forma o faraó, vendo que José era muito sábio, o tornou governador do Egito. Porém, Deus é quem o dava as interpretações dos sonhos. Com as interpretações e sabedoria que Deus o deu, José livrou a nação de sua derrota final e nos dias de escassez não faltou alimento no Egito. José passou a ser o segundo homem do Egito abaixo apenas do faraó. Para compreender melhor quem provavelmente foi o faraó da época de José, precisamos falar sobre os íxios. Os íxios foram um grupo semita asiático que invadiram o Egito e o governou desde 1638 a.C. até 1530 a.C., iniciando o segundo período intermediário da história do Antigo Egito. Alguns pensam que o seu auge se deu através da guerra. Outros acreditam que foi através de uma infiltração pacífica que foi tomando espaço dos administradores de sangue egípcio. Segundo a história,
Ao contrário do que antes se pensava, os novos estudos indicam que os Hicsos não invadiram a região oriental do delta do Nilo durante a 12ª dinastia do Egito, mas que tomaram poder como dinastia dominante em 1638 a.C., numa revolta após várias ondas de migração anteriores. Ainda segundo os estudos, Maabre-Shesh I era o faraó do tempo de José. Sua existência histórica foi arqueologicamente comprovada através do achado de centenas de selos e objetos de metal contendo seu nome em Canaã, Egito, Núbia e até Cartago, onde alguns ainda estavam em uso, 1500 anos após a sua morte. Além disso, arqueólogos também atestaram que há evidências de longos períodos de fome no Egito, que coincidem com a história bíblica onde José interpreta o sonho do faraó, revelando o período de 7 anos de fartura, seguidas de 7 anos de fome, quando veio a escassez. Especialistas também identificam Xexi como um faraó estrangeiro por ser descendente de imigrantes, chamados de Hicsos. Essas pessoas dificilmente conseguiam destaque no Egito, mas Xexi, obstinado pelo poder, formou um exército, ganhou a guerra e exilou então o faraó Apop para conquistar o poder. O faraó Apop também era conhecido como Apep, Ipep e Apófis. Muitos acreditam que o faraó Apop era o faraó de José. Porém, na história de José na Bíblia, o rei só aparece como o faraó, sem dizer de fato qual é seu nome. Não existe qualquer identificação que mostre de que faraó se trata. Também não há informações se o faraó entregou sua vida ao Deus de Abraão, Isaque, Jacó e José. Mas isso não é impossível que possa ter acontecido, já que ele ajudou José no propósito do Senhor e viu de fato que o Deus dele era realmente poderoso. Também não há dados sobre seus últimos dias. E isso é o que se sabe sobre a história do faraó do tempo de José. O faraó se dedicou para ajudar José a cumprir o desejo do Senhor e salvou o povo. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva para mais vídeos. Até a próxima!